O Câmara Reportagem dessa semana investiga causas e efeitos da poluição em suas mais diversas formas. Do ar que respiramos, da água que bebemos e até dos sons que ouvimos, a poluição é uma das grandes ameaças à saúde no mundo de hoje. No horizonte, dá para perder de vista a camada densa de poluição espalhada pelo céu de São Paulo. Resultado do desenfreado crescimento urbano da cidade que não para. A engrenagem mais potente da economia do país. Tem gente que não sabe, mas os relógios de rua espalhados pelas grandes avenidas da cidade também marcam a qualidade do ar que estamos respirando. Difícil é encontrar quem não tenha ou já teve que conviver com algum problema de saúde causado por ela. Esses dias atrás eu tive conjuntivite. Meu olho não está 100% recuperado, principalmente esse do lado direito. Com esse tempo, o meu nariz fica um pouco alterado, coça, sabe? Às vezes tem secreção. Eu sinto isso com o meu filho, que eu tenho que fazer inalação sempre nele. Eu sou do Nordeste, eu sou da Bahia. Quando você viaja para lá, a poluição é totalmente diferente daqui, porque lá não tem poluição, a poluição é mais aqui. Um estudo realizado recentemente pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente revelou que a poluição do ar na cidade de São Paulo está acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde há pelo menos 22 anos. Só para a gente ter uma ideia, em alguns pontos o nível verificado está 4 vezes acima do permitido pela OMS. O Instituto apontou que entre os principais poluentes encontrados estão de material particulado, como a fuligem e a fumaça, que saem principalmente dos escapamentos dos veículos, além do dióxido de nitrogênio, derivado de combustíveis como gasolina e diesel, e de ozônio, que surge de reações químicas do encontro dos combustíveis com a luz do sol. Um dos coordenadores do estudo sobre o comportamento desses poluentes explica que ele foi feito a partir de dados do Sistema de Informação da Qualidade do Ar da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, entre os anos 2000 e 2021. Além disso, foi constatado também que no ano passado, nenhuma estação de monitoramento da qualidade do ar da cidade atendeu aos limites estabelecidos pela OMS. É a OMS que estabelece quais são os níveis seguros de poluição do ar, né, a partir de evidências científicas. Essa atualização foi feita, então, no ano passado, atualizando as diretrizes anteriores, que eram de 2005. A nossa saúde é a primeira a sentir os efeitos. Esse médico pneumologista explica que crianças e idosos são os que mais sentem os efeitos, que são divididos em 2 grupos, os agudos e os crônicos. Doenças cardíacas e pulmonares são as mais frequentes. Os principais são infarto, arritmias, derrame cerebral, AVC, doenças pulmonares, principalmente asma, bronquite, e o DPOC, ou enfisema pulmonar, câncer de pulmão. Principalmente são essas. Para especialistas em poluição do ar, além de políticas públicas, pequenos hábitos para reduzir a poluição causada pelo sistema de transportes são fundamentais para minimizar os impactos na saúde e no meio ambiente. Melhorar a mobilidade na cidade, aumentar a fluidez do trânsito, ela seria essencial, tá? Então, menos carro na rua, ônibus, caminhão, Então, menos veículos. E eles fluindo, não parados, incentivar veículos que utilizam combustíveis não poluentes, Então, por exemplo, baratear os carros elétricos, Trocar o diesel da frota de ônibus por alternativas menos poluentes, o gás, o ônibus elétrico, o biodiesel, Então, a gente já tem tecnologia tanto de motor como de combustível não poluente. Quando nós escolhemos utilizar um automóvel, tá? Então, nós estamos emitindo poluentes para transportar apenas 1, 2 passageiros ali. Tá? Então, quando a gente substitui isso por ônibus, em especial ônibus que emitem menos poluentes, então sejam ônibus com... hoje já existem, então ônibus com geração de energia
por hidrogênio, ônibus a biocombustíveis. Então essas são ações na escala macro. Você substituir esse deslocamento do carro por deslocamento de ônibus ou de metrô, ou um deslocamento a pé ou de bicicleta, são pequenas ações que também contribuem para a melhora da qualidade do ar. Mas esse não é um problema exclusivo do nosso país. A OMS estima ainda que pessoas de mais de 6 mil cidades em 117 mil países respiram níveis insalubres que excedem os limites de tolerância à saúde recomendados pela organização. Países de baixa e média renda são os mais afetados. No mundo, quase 7 milhões de pessoas morrem por ano em decorrência da poluição do ar, sendo 300 mil na região das Américas. No próximo bloco, você vai conhecer o polo petroquímico de Capuava, em Mauá, na Grande São Paulo, e como suas atividades afetam moradores do entorno. Olá, eu, Felipe Palma, convido você a acompanhar o Câmara Reportagem todas sextas às 14h. Um programa com grandes matérias sobre temas relevantes para a cidade de São Paulo. Aponte o seu celular para o QR Code e se inscreva na nossa newsletter. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. A preocupação com a qualidade do ar faz parte da rotina diária de quem vive no polo petroquímico de Capuava, em Mauá, na divisa com a zona leste da capital. Sabe aquele ar puro, sem cheiro? Pois é, quem mora na região nem sempre sabe o que é isso. Se a má qualidade do ar que respiramos pode ser extremamente prejudicial para a nossa saúde, imagine então morar ao lado de um complexo industrial cheio de fábricas e emissão diária de componentes químicos. É o caso da Maria Eneida, que vive há mais de 50 anos no bairro Parque São Rafael, vizinha do polo petroquímico de Capuava, que fica no município de Mauá, divisa com Santo André e com a zona leste de São Paulo. O que mais me bate de frente comigo mesmo é eu acordar já com enxaqueca, eu já acordar com dor de cabeça, né? Eu já acordar tossindo. Então, assim, a gente sabe até onde você está doente por alguma doença e quando você sabe que aquele mal-estar é causado, tem a causa, é da poluição, é o cheiro, né? Vocês estão de máscara, vocês não estão percebendo, mas eu estou sentindo o cheiro. Tem cheiro agora, nesse momento. No polo funcionam 12 empresas que produzem materiais de plástico e insumos para a indústria do plástico. E há anos tem gerado problemas para os moradores. Do lado de cá, além do mau cheiro, poeira e fuligem, eles sofrem com os danos para a saúde. Eu moro aqui há quase 27 anos. As grandes queixas aqui da população ao redor, aqui, pelo menos das ruas aqui, da qual eu resido, são problemas na glândula tireoide, problemas de ordem respiratórias, né, problemas oculares, né? O polo fica a poucos metros deste condomínio e, segundo os moradores, a fumaça que sai por aquelas chaminés se transforma num pó preto que impregna roupas, o chão e até mesmo os animais. E a maior dificuldade de quem mora por aqui é conseguir soluções, porque muitos não conseguem mudar de endereço. Ampliaram realmente a produção deles e foi nesse exato momento que a gente começou a perceber o pó preto, o aumento, mas o aumento assim para poder pegar de pá, entendeu? A gente sempre sentiu, sempre viu, às vezes você fazia assim, nossa, estava no carvão, né? Para você ter ideia de como que era. Não é só rinite, não é só uma alergia nos olhos. Tem muitas pessoas com tireoidites, crianças, animais, entendeu? Então o problema ele não é só isso aqui, é muito grande.
Exatamente o que mostram os estudos feitos por esta médica ao longo dos últimos 32 anos sobre os danos causados pelos compostos químicos emitidos pelo polo. Já são 9 pesquisas publicadas em revistas internacionais. E ela explica que o hipotireoidismo e a tireoidite, ou mal de Hashimoto, doenças autoimunes quando a glândula não exerce mais a sua função, são as mais comuns. Mulheres e crianças são as mais afetadas. O que é a doença autoimune? A tireoide, ela reage contra uma agressão que ela mesma sofre e ela mesmo faz os anticorpos contra ela mesma ao invés de brigar com esse agente que está agredindo. Os primeiros sinais e sintomas que os pacientes queixam são assim: queda de cabelo, unhas fracas, indisposição, um cansaço. Se não houver o hormônio tireoidiano, a criança fica anã, ela não cresce. E outra, ela não desenvolve as suas funções, ela não aprende, tem problema de aprendizado e tem retardo mental. E isso, se não for tratado, é irreversível. Nesta ilustração é possível ver a diferença. À esquerda, a imagem mostra a glândula tireoide responsável pela produção de hormônios que regulam o metabolismo, saudável em tamanho normal. Do outro lado, o aumento da glândula, conhecido como bócio. Após denúncias, foi instaurada uma ação civil em 2018 e uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara Municipal de São Paulo em maio deste ano para investigar, além das causas, os efeitos ambientais e na saúde pública. O professor do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina de São Paulo, na USP, o médico Paulo Saldiva, participou de oitivas na CPI da poluição petroquímica. Membro da OMS e referência em estudos sobre as consequências da poluição do ar na saúde humana, Saldiva apresentou resultados de estudos sobre os impactos negativos da poluição do ar na saúde da população vizinha do polo petroquímico de Capuava. Bom, eles mostram que já era esperado. A poluição da região é influenciada pela presença do polo. A poluição não se restringe ao limite geográfico do polo, mas ela pode ser, através dos ventos, empurrada para algumas outras regiões, principalmente a região que pega bastante áreas de São Paulo. E esses componentes tóxicos reproduzem muito dos efeitos que o cigarro produz. Tudo que está na caixinha do cigarro, né? Aumento do risco de infarto, aumento do risco de derrame cerebral, aumento do risco de infecções respiratórias. Apesar das multas que já passam dos R$2.700.000 aplicadas pela CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a poluição continua. Vereadores integrantes da comissão realizaram uma diligência no início do mês de setembro na região para entender de perto o problema. Para constatar aquelas denúncias que têm chegado para a gente, do mau cheiro, da fumaça, da fuligem, do fogo, do estouro e da proximidade das residências. De estar aqui hoje, vendo de perto a realidade dessas famílias, dessas crianças, dessas senhoras, sabendo que realmente a doença existe em função do polo petroquímico. Essa parte da CPI, da diligência, foi de extrema importância, porque como relator eu posso falar realmente o que está acontecendo. A reportagem faz um rápido intervalo e no próximo bloco vamos saber como a crescente poluição afeta a água que você bebe. Não saia daí. Grandes histórias sobre assuntos que interessam a população. Não perca a exibição do programa Câmara Reportagem, inédito toda sexta-feira às 14h. E você também pode acompanhar o programa na nossa playlist exclusiva no canal do YouTube da Câmara São Paulo. Aponte seu celular para o QR Code e inscreva-se. Símbolo de abundância e uma das principais riquezas naturais do nosso país, a nossa água está cada vez mais ameaçada pela crescente poluição dos rios. Água para beber, para cozinhar, para lavar roupas e para produzir.
Para tudo, precisamos dela. Ela compõe cerca de 70% do nosso peso corporal, regula a nossa temperatura e é vital para a nossa saúde. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 70% da água consumida no mundo é utilizada no agronegócio. As indústrias utilizam 22% e somente 8% é para o uso doméstico. Só aqui no Brasil, a agricultura consome 72% de toda a nossa água. Mas esse item tão essencial está cada vez mais escasso no nosso país, ameaçado pela poluição que afeta os rios afora, desencadeando uma série de problemas para a saúde e o meio ambiente. A falta de coleta de lixo e tratamento de esgoto são as principais causas para a contaminação das águas aqui no Brasil, segundo o levantamento feito pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Na capital mais rica do país, aproximadamente 700 mil pessoas de mais de 20 mil casas irregulares despejam esgoto diretamente aqui no Rio Pinheiros. Mas essa poluição já começa bem antes, com a junção dos rios afluentes que já estão contaminados. E ao longo da história, muitas vezes a gente foi negligenciando a vivência nos córregos e rios. Então a ideia da Sabesp e do governo do estado, através das outras empresas consorciadas e da própria prefeitura, é trabalhar na busca do resgate desse valor que os rios e córregos têm. É trazer novamente a população para que ela tenha prazer de conviver com os rios. A gente vê historicamente muitas vezes ocupações chegando próximas aos rios, e as casas sendo construídas com paredes de costas para o rio. Eles acabam sendo, na verdade, veículos de transporte de lixo. Com esse trabalho de despoluição, a gente quer novamente trazer com que as pessoas entendam que o rio é o lugar de convivência. É o primeiro lugar onde eles podem ter um lugar agradável de viver. Melhora muito a questão da qualidade de vida. É o caso do córrego Esmeralda, mais conhecido como Riacho Água Podre, localizado na Vila Tiradentes, no Butantã, zona oeste da capital paulista. O lixo que se acumula por aqui se junta ao rio Jaguaré e deságua no rio Pinheiros, na altura da USP. Um problema antigo, segundo os moradores. Infelizmente, a gente convive com um mau cheiro, que é terrível, né? Um mau cheiro. Rato, nem se fala, por conta da sujeira. Sabe, barata, sabe, e essa questão do lixo que é jogado, sabe, as pessoas não têm aquele cuidado, o zelo que teria que ter. Já moro aqui há 68 anos, tá, sou um dos moradores mais antigos que tem aqui no bairro e devido à circunstância de saúde eu já peguei leptospirose, só não morri porque Deus não deixou. Um estudo feito pela Fundação SOS Mata Atlântica apontou que desde 2003, os resultados das medições do índice da qualidade da água do Riacho Água Podre oscilam entre ruim e péssimo. Significa que é um rio sem oxigênio, um rio morto. Na cidade de São Paulo, a maior parte dos indicadores que a gente tem são de rios na qualidade ruim ou na qualidade regular. A gente tem alguns casos muito isolados assim de rio com qualidade boa, mas assim é coisa raríssima, aparece de vez em quando um resultado que na média do ano acaba não fazendo com que a gente tenha uma média de qualidade boa. Eu queria que voltasse como quando eu era criança, tá? Que a água era limpa, a gente nadava, a gente corria, a gente caçava peixe, a gente pescava peixe, a gente catava um monte de coisa, aqui achava fruta no mato. No relatório divulgado pela Fundação, as águas de 6 rios e córregos da cidade de São Paulo apresentaram resultado ruim ou péssimo. Dos 13 locais analisados, os 3 piores estão em trechos do rio Pinheiros e apenas um tem água de boa qualidade, o córrego do Sapateiro, que deságua no lago do Parque do Ibirapuera. Apesar disso, em todos os rios e córregos do estado, houve redução no número de locais com água considerada boa na comparação com a análise feita em 2020. Caiu de 12 para 9 na escala. Para o coordenador do programa Observando os Rios, além das iniciativas do poder público, a população tem que fazer a sua parte. Ainda encontramos muito lixo caindo na nossa água. Isso é uma responsabilidade compartilhada. É uma responsabilidade do cidadão que precisa destinar adequadamente o seu resíduo, mas é também uma responsabilidade muito grande das empresas que se utilizam dessas embalagens
que são descartadas e não dão a finalidade adequada através da logística reversa, e também do poder público, que precisa cobrar dessas empresas e fazer também a sua parte. Então é um grande desafio da sociedade como um todo para gerir os resíduos sólidos, que é um impacto muito grande na nossa água. Mesmo diante de um cenário longe do ideal, o processo de despoluição das águas ainda tem aliados que podem, a médio e longo prazo, trazer resultados positivos para a nossa saúde e meio ambiente. Um deles é a educação. A implantação de infraestrutura de saneamento para a gente atingir a população que ainda não foi atendida. Um trabalho de desassoreamento no próprio rio, porque são rios que ao longo do tempo acabam carregando material e é o momento de fazer o seu trabalho de desassoreamento. Limpeza com uma coleta efetiva de lixo, ampliação dessa coleta dentro dos bairros que de alguma forma estão no entorno da Bacia do Pinheiros. E por fim, um trabalho muito forte de educação ambiental. Os nossos contratos prevêem um trabalho forte de educação ambiental e de preparação da população que mora no entorno para tirar até proveito do próprio lixo que eventualmente ainda acaba chegando, virar fonte de renda. No próximo bloco, vamos saber como a poluição sonora impacta na saúde física e mental das pessoas. O Câmara Reportagem volta já. Olá, eu sou André Godoy e te convido a acompanhar toda sexta-feira às 2h, o Câmara Reportagem, um programa que reúne grandes matérias sobre temas que movimentam a cidade. Aponte o seu celular para o QR Code e inscreva-se na nossa newsletter. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. A qualidade do que ouvimos no nosso dia a dia impacta diretamente na nossa saúde física e mental. E é por isso que a poluição sonora é considerada um dos problemas ambientais mais graves, perdendo somente para a poluição do ar e das águas. E a cidade de São Paulo viu as reclamações saltarem no primeiro semestre de 2022. Na escala das notas musicais, barulho é o tom que embala o cotidiano da maior cidade do país. O desconforto acústico pode vir desde o barulho do trânsito, pessoas falando alto e até a passagem de um avião. Poluição sonora é todo e qualquer ruído que possa causar danos à saúde. Muitos associam a perda auditiva ou problemas parecidos. Alterações no sono, depressão, dificuldade cognitiva e zumbido no ouvido são alguns deles. Imagine você tentar trabalhar todos os dias com esses barulhos. A Priscila conhece todos eles. Britadeira, trator, ré de caminhão, essas sirenes de ré de caminhão. Moradora do bairro Vila Buarque, na região central da cidade, há 2 anos fazendo home office, ela se viu obrigada a conviver com esse incômodo, agora na porta de casa. E o que era para ser uma comodidade, virou uma dor de cabeça que não tem prazo para acabar. Eu morava com meus pais na Rua Augusta, na esquina com o Parque Augusta. Realmente, assim, não tinha muito barulho de obra, mas já tinha ruído dos bares, né, à noite. Aqui eu enfrento o das obras durante o dia e o dos bares à noite. Começou em junho e o barulho é ensurdecedor, assim, eu fico com dor de cabeça no final da tarde. Piorou, né, a situação. Você já deve ter reparado que não é de hoje que os canteiros de obras têm se misturado com a arquitetura da capital. Moradores de bairros tradicionais, como o de Perdizes, na zona oeste da cidade, dizem que os horários permitidos para os barulhos não são respeitados. O silêncio virou artigo de luxo por aqui. Olha, eu estou no bairro há 30 anos, tá? Então a gente conhecia esse bairro, tinha muita casa, poucos prédios e tudo. Então está tendo uma mudança complicada, porque o barulho é quase 24 horas, porque a obra do metrô também ela não para, ela tem essa autonomia, vamos dizer assim. No meu prédio já tem vários apartamentos que tem janela anti-ruído, que a gente está aqui na Doutor Homem de Melo e a gente tem prédios que
todos que estão virados para a rua, que não tem fundos para o parque, a maioria está colocando. A falta de sossego tem tirado a paz e o sono de quem mora no entorno de situações como essas. E com isso, é claro que as reclamações também aumentaram. Até o mês de junho deste ano, o PSIL, o Programa de Silêncio Urbano da Prefeitura, recebeu quase 13 mil chamados, mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. Reclamações que superaram, inclusive, o primeiro semestre de 2019, período pré-pandemia. Uma simples conversa pode alcançar cerca de 60 decibéis. Ruídos de trânsito como buzinas podem alcançar facilmente os 100 decibéis. Mas para a OMS, a poluição sonora de 50 decibéis, o equivalente ao choro de um bebê, já é prejudicial para a saúde. Este médico, membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, explica que os impactos do barulho excessivo vão além dos sintomas físicos. É o efeito psicológico, o impacto psicológico que você tem de estar exposto a som de maneira inadequada. Então, isso pode gerar estresse, pode gerar, tanto em animais quanto em nós seres humanos, gerar um estresse que é muito intenso e pouco avaliado, muitas vezes, em relação ao que causa em todos nós. Seu vizinho faz festa todo dia ou tem um pancadão na sua rua. Isso é poluição sonora, né, da pior qualidade. E isso vai gerar estresse, vai tirar o seu sono, vai fazer com que você fique irritado. Então, você acaba tendo um impacto no sistema nervoso central. Nem tanto, lógico, na parte da audição, você tem, mas isso é mensurável com o exame de audiometria. O que é difícil de mensurar muitas vezes é o estresse ou o impacto que isso está causando no sistema nervoso central. A música também tem sido um problemão para muita gente. Nessa rua silenciosa, na Vila Zelina, na zona leste da cidade, é o que tem tirado o sono da Jeane e dos 2 filhos pequenos dela, de 6 e 8 anos. Então, os maiores problemas que estamos tendo é com o barulho de som alto por televisão, som alto de música ao vivo e de pessoas falando alto, gargalhadas, às vezes quebrando garrafa, às vezes pega a moto e fica acelerando. Então, muitos ruídos que vão até 1 a 2 da manhã. Portadora de uma doença degenerativa que afeta justamente o sistema nervoso central, ela conta que já fez de tudo. Conversar com os proprietários, chamar a polícia, fazer denúncias na subprefeitura, tudo sem sucesso. Eu começo a paralisar. As minhas pernas param de funcionar, meu braço esquerdo para de funcionar, eu perco visão. Tudo que está ligado nos nervos eu vou perdendo. E fiz um abaixo-assinado virtual também, para que as pessoas que também têm problemas com som pudessem ajudar, para poder estar pelo menos, não fechando o bar, mas pelo menos eles entrando num acordo, diminuir o som e resolver arrumar o estabelecimento para que o som não vaze tudo para fora. Do outro lado da cidade, o barulho na casa do Breno vem dos tradicionais bailes funks que vão de sexta a domingo na comunidade de Paraisópolis. Além do som, o vai e vem de visitantes também é estressante. Normalmente eu coloco, quando o som é muito alto, eu coloco um fone, mesmo não tocando nada, só para abafar o som, para eu conseguir dormir. Às vezes eu coloco o travesseiro por cima da cabeça também. Por causa disso, a gente colocou um portão aqui na viela. A gente juntou um dinheiro, o pessoal da viela, para colocar um portão dos dois lados, para ninguém entrar sem ser o pessoal que mora aqui. O Breno, a Jeane e a Priscila são só alguns dos milhares de casos de pessoas que convivem com algum tipo de poluição sonora. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que aproximadamente 500 milhões de pessoas possuem surdez moderada ou severa. A previsão é de que até o ano de 2050, esse número salte para 900 milhões, ou seja, quase 1 a cada 10 habitantes do planeta sofrerá com algum tipo de perda auditiva. O Câmara Reportagem fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau.